Boa noite. Oi. Boa noite, gente. E aí, estão preparadas para fazer um biscoitinho gostoso? Quem já tiver pergunta, já vai passando, que aí a gente já tenta também tirar as dúvidas, hein? E pode ser dúvida de qualquer, não precisa ser só da receita, tá, gente? É bom a gente aproveitar essas lives também para poder dividir, né? Compartilhar. Oi, Hanna. Tá um tempinho de frio hoje, né? Deixa eu mostrar pra vocês os biscoitinhos. Gente, esse biscoito, ele é bem gostoso. Na massa dele vai açúcar mascavo. E diferente das outras, que normalmente vai açúcar refinado, o açúcar mascavo, não sei, ele casa muito bem, né, com o chocolate, com o cacau. Então, ele dá um sabor incrível pro biscoito. Então, ele fica bem gostoso e não fica enjoativo, né? Embora, assim, vá uma quantidade boa de açúcar, ele não fica tão enjoativo. Então, é bem... A Cláudia, apaixonada pelo casal que você fez hoje com bolas... Ai, lindo, né? Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. Esse é um biscoitão, né? Na verdade. Fica bem legal, né? Eu gravei o vídeo de eu pintando esse biscoito e eu vou editar e eu vou colocar lá no... Vou ver se eu coloco essa semana ainda lá no IGTV, para quem quiser ver como que eu faço para pintar, né? Enfim, é uma técnica de um curso que eu fiz com uma russa que tem algumas diferenciações de relevo, né? E a pintura tudo à mão. Então é bem bacana. Para quem tiver curiosidade, depois eu coloco. E é isso, meninas. Vamos começar então, que eu quero falar os ingredientes para vocês. Oi, Carol. Carol é minha aluna. Carol, tá ficando muito legal os biscoitinhos, viu? Parabéns. E aí eu vou passar então a receita para vocês. E quem quiser depois, eu fiz um cartão de receita dessa bolacha. E aí eu coloco lá no Telegram. Quem tiver lá já consegue baixar. E quem não tiver e quiser entrar lá, entra que tem vários materiais lá que eu acabo disponibilizando, tá bom? Vamos lá. A gente precisa... Eu vou colocar aqui nos comentários. Peraí. Peraí que eu inverti aqui. Inverti, pronto. Lá na descrição do perfil já tem o link direto que você clica e você já entra lá. Mas aí você precisa baixar o Telegram. Quem não tem, tem que baixar, tá? Então, ó, coloquei aqui 1/4 de xícara de cacau em pó. Eu uso muito, gente, esse copo aqui, ó. Sabe esses copos que a gente compra no mercado?
é bom porque tem as medidas certinhas. Na verdade, o interessante é ter uma balancinha, mas se não tem a balança, esse medidor ele é super útil. Então, a gente precisa do cacau em pó. Quem não tiver, pode ser o chocolate em pó 50%, sabe? Aquele pode ser da marca que vocês preferirem. Normalmente a gente compra no mercado aquele do Frade lá, né? Mas tem várias marcas, tá? Eu uso cacau em pó porque eu acho que ele fica menos enjoativo. Então, a gente vai usar uma xícara de farinha de trigo, meio ovo, vou mostrar pra vocês como que faz. O meio ovo é o seguinte, quando a gente compra no mercado, um bom ovo, um extra, ele tem mais ou menos uns 60 gramas. Só que esses que a gente compra no mercado não tem 60 gramas, tá? Eles vendem como extra, mas não é. Então, vocês têm que saber que é 30 gramas. Ou 2 colheres de sopa daquela medidora, tá bom? A Thelma tá perguntando. É 50% o cacau. É o que normalmente é o que o pessoal compra. Esse aqui é 100% cacau que eu tô usando, tá? É cacau, é puro. E aí, que mais? Aí a gente vai usar meio ovo, 55 gramas de manteiga sem sal e tem que ser manteiga, tá? Meia colher de chá de essência de baunilha. A essência aqui, ela dá o aroma, ela não interfere no sabor. Se você quiser dar um sabor um pouquinho melhor, de mais qualidade, você usa o extrato, não a essência, tá? Eu tô usando a essência, que é o que eu tenho aqui. E 150 gramas de açúcar mascavo, tá? A gente também vai precisar de água, tá? Pra dar o ponto da massa, mas aí eu mostro pra vocês quando a gente estiver fazendo, tá bom? Se tiverem alguma dúvida com relação aos ingredientes, vão me perguntando. E aí eu vou mostrar aqui já pra gente fazer, tá? Eu tenho também, a gente vai precisar do rolo, tá? Eu uso esse rolo aqui, que ele é fininho, por conta dos medidores de espessura, que eu já até comentei aqui em outros, né? Que ele tem aqui a espessura da massa. E isso padroniza, então eu utilizo esse aqui. Mas quem não tiver, pode ser o rolo comum de casa mesmo. E a gente também vai precisar de saquinho, sabe aqueles saquinhos de freezer, né? Normalmente a gente também tem em casa. Eu gosto de utilizar, às vezes, coisas que a gente tem na nossa própria casa. Então, você pode utilizar saquinho ou papel manteiga, tá? Pra abrir a massa, ok? Eu vou agora virar a câmera e aí a gente já vai começar a fazer a massa. É bem simples fazer. A gente vai normalmente misturar manteiga com a parte seca, fazer uma farofinha e depois a gente adiciona a parte líquida, tá? Então, vou virar aqui. Vejam se dá pra mostrar certinho. Tá dando pra ver? Onde você comprou esse rolo? Aqui na minha cidade. Eu comprei na loja Santo Antônio, tá? Eles têm um site e fazem entrega. Chama Loja Santo Antônio. Então, aqui, meninas, eu tenho a manteiga, tá? Manteiga gelada. Vou misturar aqui a farinha. Eu já deixei tudo separadinho. O cacau, tá? O açúcar mascavo. E aí, paralelamente a isso, eu já vou pesar aqui o meu ovo, tá? Como que a gente faz? A gente quebra o ovo. Aí a gente dá uma... Deixa eu só pegar aqui um garfo, só um minutinho.
E aí a gente vai bater, ó, igual o omelete, sabe? Pra deixar bem misturadinha a gema com a clara. E aí eu já vou vir pesar aqui os meus 30 gramas que eu vou precisar. Já vou deixar separado. Tá? Então aqui eu tenho 30 gramas, ok? Então a gente aqui vai pegar, vai fazer a farofinha com a mão, tá? Eu vou usar luva porque depois fica mais fácil. Até aqui tudo bem? E aí agora a gente vai amassando, mas pra não ter nenhum pedaço muito grande de manteiga, tá? Ó. Ó, tá vendo? Vai tendo os pedaços de manteiga, eu vou apertando pra ele virando a farofa junto com a parte seca aqui, tá? E assim, não precisa ficar, é mais pra não ter nenhum pedaço muito grande, tá? O açúcar mascavo é bom às vezes dar uma peneirada nele, tá? Porque às vezes ele vem alguns pedaços maiores dos grãos. E aí, ó, já meio que fiz uma farofinha, ó, tá? E agora a gente vai adicionar aqui o ovo, a essência de baunilha, tá? Vou colocar aqui no ovo, que é meia colherzinha de chá. E vamos misturar. E aí aqui não precisa ficar sovando, tá? É mais assim, até unificar mesmo, unificar os ingredientes. Ó, ela já vai ficando, ó, tá vendo? Tudo certo até aqui, ó, tá vendo? Ela já tá ficando uniforme, ó. E aqui eu vou colocar só uma colher de chá de água para dar a liga final aqui nos ingredientes, tá bom? E aí misturamos, ok? Ó, tá vendo como ela já tá... Ó, ela já ficou uniforme, ó. E esse é o ponto da nossa massa, tá? Quando ela unificar tudo, ó, tá? Vou tirar a luva. Ó, tá? Ela não gruda na mão, ó. Tá? Ó. Certo? E aí a gente vai... Deixa eu só pegar aqui e dar uma limpada. Certo?
Eu vou passar, daqui a pouco eu já repito, eu já coloco novamente, tá bom? Homogeneizei vocês viram, foi super simples, né? Unificou, virou uma massa, tá, ó. A gente vai pegar aquele saquinho que eu falei pra vocês. Eu abri ele, sabe? Você rasga e abre ele pra ele ficar assim, ó. A gente vai colocar aqui, vai colocar a nossa massa aqui. Põe um outro saquinho, eu vou mostrar já, tá? Ó. Tá? A gente... Massa linda, né? É linda mesmo essa massa. E aí, deixa eu só lavar minha mão, gente, peraí. Ó, e aí a gente vai abrir com o nosso rolo, tá? O rolo que eu tinha mostrado pra vocês. Então, eu só dou uma apertada assim pro saquinho aderir, tá? Deixa eu só tirar aqui. E aí, a gente vai abrindo, ó. Segura com uma mão aqui, ó. E vai abrindo, tá? Tá dando pra ver? Ó, e aí ela já fica nivelada, porque eu tenho o meu medidor, né, E aí, se você não tem um medidor, você vai sentindo assim, ó, com os dedos, pra ver onde que tá mais grosso e onde que tá mais fino, tá? Ó. Fica lisinha. Vou mostrar aqui. Olha que linda que fica. Olha que linda. E aí, a gente fecha, né? Vamos pegar uma forma até ela ficar bem firme, tá? Eu vou pegar aqui uma forma. A gente pega ela assim, ó, coloca ela aqui. Ó. Tá certo? E aí, a gente vai levar lá no freezer, tá? Eu vou colocar lá no freezer e aí eu volto pra conversar e explicar o restante pra vocês. Voltei. A gente faz sozinho, é assim mesmo. E ao vivo ainda. Vamos lá, vamos ver. Eu vou deixar então ela, né, no freezer por uns 10 minutos mais ou menos, ou até ela ficar bem firme, tá? Ou na geladeira por uns 30, 40 minutos, tá?
O importante é você... Vou colocar aqui a receita de novo. O importante é vocês deixarem ela bem firme para poder cortar, tá bom? E para cortar, eu tenho tá? Para cortar, a gente pode utilizar ou esses cortadores de inox ou esses de plástico mesmo, tá? Não tem diferença entre eles, tá? Gente, a conexão tá travando para vocês ou não? Só me dá esse feedback se tá normal. Vou acrescentar aqui também uma colher de sopa, uma colher de chá de água, tá? Quem quiser, eu vou fazer o cartão da receita e eu vou deixar lá no meu Telegram. Quem tiver lá já consegue fazer o download, tá? Ó, a porcentagem de cacau, eu tô usando cacau 100%. Mas se vocês não tiverem 50%, aquele que a gente encontra no mercado mesmo. Só vai influenciar o cacau 100%, ele é mais forte, né? Mas na textura não vai dar muita diferença, tá bom? Então, voltando, a gente pode utilizar esses cortadores e... Por que eu levei pra geladeira? Pra ficar bem firme. Pra perfeito. Quando a gente assa, os biscoitos acabam deformando se você... Então, ele não fica com aquele vinco perfeito, o formato do cortador, tá? E por isso, para cortar e depois também para assar, tá bom? Então, eu vou pegar a massa, já deixei um tempinho, como a gente tá aqui no intensivo, só para vocês verem, eu vou cortar e vocês vão verificar que fica... Oi. Agora acho que vai melhorar, porque eu tava conectada num Wi-Fi de um outro quarto. Perdão. Vou pegar a massa e vou mostrar pra vocês, tá bom? E aí eu falo sobre durabilidade, e aí a gente vai vendo, trocando ideias aí de dúvidas, tá? Ó, tirei do freezer, tá? Aí a gente tira aqui da forma. Vou abrir o meu saquinho e vou começar a cortar, tá? Ó. Ó. Fica certinho. É que eu tirei um pouquinho antes, mas assim, o ideal é demorar ainda mais pra tirar do freezer. E aí, eu vou colocando aqui na minha assadeira. Eu coloco direto, tá? Mas, assim, quem tiver aqueles tapetes de silicone, papel manteiga e quiser colocar, pode colocar, tá? E aí, a gente vai cortando aqui, tentando aproveitar ao máximo a nossa massa, tá? Ó. Certo? E aí, a gente cortou tudo, a gente vai levar novamente pro freezer ou pra geladeira até firmar de novo, tá? E aí, a gente já liga o forno pré-aquecido, 180 graus. E aí, o forno é o seguinte, o meu forno é diferente do seu, que é diferente do outro e do outro. Então, você tem que testar o seu forno. Por exemplo, esse meu aqui de casa elétrico é 180, ele é ok, razoável.
Quando eu faço ele em outro lugar, lá na minha mãe, por exemplo, o forno dela elétrico é super forte. Então não dá pra mim colocar 180. Eu tenho que colocar 170, 160, tá? Aqui no 180, que eu considero um forno médio, ele assa por uns 15 minutinhos, tá bom? E como é de chocolate, é difícil a gente ver a bordinha dourada, né? Se vocês tiverem em casa uma massa branca e quiser cortar uma e deixar como parâmetro para as outras, é uma dica bacana. Ou assim, você vai ter que ver, assim, olhar ali no seu biscoito, ele começa a ficar um pouquinho mais moreninho que o centro. Então, mas assim, eu te dou esse parâmetro de 15 a 20 minutos, tá? Mas repito, você vai ter que testar no seu forno. Tem forno que assa mais na frente do que atrás. Então, assim, no meio do cozimento você tem que inverter a forma, tá? Ou às vezes você tem que inverter, né? Assim, de frente para trás, ou a grade, colocar a grade de baixo, a de cima, e assim por diante. Vocês têm que ir testando, tá? A textura, você diz a massa, a textura da massa. A massa tem que estar gelada por quê? Isso, para quando não assar, não deformar, e para quando você cortar, ela ficar com o formato do cortador certinho, tá bom? Que mais? Dúvidas? Esse biscoitinho, ele fica com uma textura muito boa, assim, ele fica mais crocante, tá? Ele não fica meio murcho, não, ele é bem crocante. Vou cortar um aqui pra vocês verem, não sei se vai dar pra ouvir, mas, ó, tá? Ele é bem crocantezinho, ele é bem saboroso, vocês vão gostar bastante. Pelo menos a gente aprovou bastante aqui, a gente gosta bastante dessa massa para comer com café, né? Enfim. E aí, uma outra dica que eu posso dar é quando vocês fizerem a massa, se quiser pode congelar, tá? Então, vocês podem congelar por uns 2 meses. Deixa no saquinho, coloca um plástico filme, coloca a data e por 2 meses. E aí, quando vocês forem, de repente, ter alguma encomenda ou querer fazer ali pro vizinho, receber alguma visita, você só tira do freezer, corta e já assa. Então, é bem bacana. Sim, dá pra utilizar a decoração com glacê, sim. Tenho aquele cortador de encaixar na xícara. Então, quanto mais gelada, melhor. Porque às vezes a fenda fecha, não encaixa na xícara. Vânia, eu não sei qual que é esse tipo de cortador. Normalmente, assim, a regra que eu sempre explico é estar gelado, para não deformar o seu biscoito e para ficar com o formato perfeito do cortador, tá? Pode substituir o açúcar mascavo por outro? Essa receita eu só uso o mascavo, tá? Eu tenho outras receitas que vão açúcar refinado. Se você quiser fazer o teste, pode fazer, mas eu prefiro não alterar as receitas. Se você quiser, depois eu te passo uma receita que tem açúcar refinado, que aí você pode fazer e também é super gostosa, tá? Para massa branca, tira o cacau e não, essa massa é uma massa específica de chocolate, tá? Existem algumas receitas que tem essa, você pode, igual massa de bolo, você substitui a farinha pelo cacau e aí vira uma massa de chocolate. Essa massa é uma massa específica, né? Uma receita, eu não gosto de alterar, tá? Quem quiser a outra receita de chocolate que não vai açúcar mascavo, mas aí é uma outra receita.
também pode entrar lá, me manda um e-mail ou um direct que eu mando para vocês, tá bom? E a validade dela tem que sempre, gente, depois que vocês assam, colocar ela num vedar bem, né? Porque o biscoito, quando ele entra em contato com o ar, ele acaba absorvendo a umidade e acaba ficando não muito murcho. Tem algumas receitas que ficam bem murcho, mas se é uma receita boa, ele não vai ficar tão crocante, tá? Então é legal até pra conservação, né, do biscoito, vocês deixarem em recipientes bem fechados, tá bom? Faz. Quem fizer, eu quero que poste e me marque, hein? E me dê o feedback se aprovou. Que mais de dúvidas que eu tinha que falar pra vocês? Acho que é isso. É uma massa bem gostosa. Dá pra congelar, vocês podem assar. Manter sempre em um tapoarzinho fechado ou em saquinhos, tá? E ele é mais crocante, essa massa ela é crocante, tá bom? Eu vou cortar de novo pra ver se vocês conseguem ouvir, ó. Tá? Que tipo de recipiente guardar? Lata é uma boa? Então, Carol, lata é uma boa, mas mesmo se você pôr na lata, compra aqueles sacos celofane, sabe, daquela marca, pode ser da Cromos ou de outra, coloca eles no saco, igual esses aqui, ó. Ó, é que tem uns que são maiores, tá? E aí você coloca os biscoitinhos nesse saco, veda bem, tem até aqueles araminhos, né? E você coloca ele na lata ou num Tupperware bem grande, sabe? Tipo esses assim, sabe? Tupperware. Pra ficar bem conservado, tá bom? Vou tentar salvar aqui, tá bom? Pra fazer com palito, qual dica você dá? Pra fazer no palito, vocês têm que utilizar palito de bambu, tá? Não utilizem palito de churrasco, aquele convencional, porque ele quebra e não dá pra ir pro forno, né? O de bambu, você pode cortar a pontinha dele, é que eu não tenho nenhum aqui, tá no ateliê. Mas eu vou fazer uma live, eu prometo que eu faço uma live mostrando pra vocês como que eu faço os biscoitos no palito, tá? Mas basicamente eu corto a pontinha e aí eu tento colocar ele bem no meio, assim, tipo uma cirurgia mesmo. Uma cirurgia, coloco ele aqui no meio do biscoito aqui, né? E coloco pra assar. E aí, quando ele assa, ele vai secar, né? Vai esfriar. E normalmente o palito, ele desgruda, ele descola ele descola do biscoito. Isso é normal, tá? E aí, o que você faz? Você vai pegar um glacezinho, se você tiver, ou um chocolate derretido, coloca um pouquinho dentro do buraquinho e enfia de novo o palito de bambu, tá? Depois de assado ele fica gostoso ainda. Então, se você armazenar ele bem fechadinho, uns 20 dias ele fica bom. É que assim, a validade é o seguinte, ele não vai estragar. Só que, quando a gente fala em venda, eu gosto de dar prazos menores para os meus clientes, tá? Porque é que nem o pão da padaria, eu sempre dou esse exemplo. De manhã você compra o pão, ele tá maravilhoso, crocante, né, divino. E aí se você comprar ele de noite, ele não tá estragado, mas ele já não tá tão igual quanto de manhã. Então, assim, eu gosto de passar um prazo menor pro meu cliente, que eu sei que quando o meu cliente vai comer, ele vai ter um sabor ainda muito bom, tá bom?
Não, a massa branca é outra massa. Essa massa é específica de chocolate, é uma massa específica que vai açúcar mascavo e cacau, tá? Depois, quem quiser, eu fiz até inclusive uma live dando uma receitinha branca. Quem quiser, me manda um e-mail que eu encaminho para vocês, tá bom? Ou entra lá no Telegram e eu tô preparando um cartão de receitas para vocês irem fazendo o download e fazendo aí para vocês, tá bom? Que mais? Mas façam, gente. Ele é bem sequinho, ele é crocante, ele é bem gostoso, tá? E, ó, deixa eu cortar de novo. Tá vendo? Ele faz o crack. Ele é bem gostoso. E eu fiz faz uns 2 dias essa daqui. E eu deixo sempre em potes fechados. E quem comercializa, como a Carol perguntou, coloca em sacos de celofane, né? Que não são porosos. E ainda depois de colocar no saco, coloque em potes herméticos ou latas, tá? Para poder conservar bem e você conseguir comercializar biscoitinhos bem crocantes e saborosos para os seus clientes, tá bom? Obrigada, gente. Espero que vocês tenham gostado. E deixa eu mostrar o biscoito que eu fiz pra vocês. Esse aqui. Eu filmei o vídeo da pintura desse biscoito, tá? Eu vou colocar lá no IGTV. Vou ver se eu consigo colocar essa semana, né? Quem gosta aí de biscoitos decorados e quiser ver, tem curiosidade pra ver como que eu faço, eu vou colocar lá, tá bom? E aí fiquem ligados aí no nosso canal. E vamos ver, semana que vem vou planejar uma outra live. Vou fazer alguma enquete pra gente ver o que a gente pode falar. Se vocês tiverem sugestões, me mandem de temas, tá? Isso me ajuda. E é isso. Certo? Entrem lá, quem quiser entra no Telegram ou manda um e-mail que eu encaminho faz a solicitação o que eu puder atender eu mando pra vocês, tá bom? Beijos, boa noite e até mais. Até a próxima!